Olá pessoal, tudo bem? Boa noite para todos nós. Deixa eu me organizar aqui, né? Sejam todos muito bem-vindos à última celebração do ano, nosso último encontro aqui na Aliança Bíblica em Bento, né? Dei uma pesquisada, vi que esse ano teve 52 semanas. Eu quase todos os domingos estive aqui, acho que muitas pessoas também. E é um privilégio, né, pensar que depois de 52 domingos, assim, nós estamos aqui hoje. Acredito que temos muito ao que agradecer a Deus, simplesmente pelo fato de estarmos aqui em um ano que também não foi nada fácil, né? Temos muito o que comemorar e agradecer ao nosso Deus que cuida de nós todo o tempo. E eu vi que tem uns rostinhos novos por aí que eu não conhecia, não tinha visto antes. Sei que deve ter algumas pessoas nos visitando agora, né, hoje. Quem que está aqui pela primeira vez, se não se importar, pode ficar de pé, todo mundo junto, pode ser? Quem está aqui pela primeira vez, fica de pé. Olha só quanta gente. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nós somos a Aliança Bíblica aqui em Bento Gonçalves. Nos encontramos aqui para estudar a Bíblia, né? Para sermos suportes um no outro, conhecermos mais a Deus, mais a Jesus, né? Nessa caminhada de fé. Então sejam sempre bem-vindos. Esse ano é a última celebração, mas o ano que vem, em janeiro, já vai ter mais. Vou esperar ver vocês aqui em janeiro. Uma salva de palmas para o pessoal, pode ser? Pode sentar, pessoal, fiquem bem à vontade. Então, olha só, antes de iniciar o nosso louvor, eu queria compartilhar com vocês um versículo que está lá no Novo Testamento na Bíblia, em Gálatas 4, capítulo 4, no versículo 3 até o 5. Olha só, vou ler para nós. Diz assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares desse mundo. Olha essa parte aqui interessante agora, ó. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebemos a adoção de filhos. Eu sempre achei bem interessante essa questão desse versículo, e em específico até essa questão da plenitude do tempo, porque diz assim que quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Eu fiquei pensando, o que isso significa? Primeira coisa que me passou pela cabeça, você sabia que o nosso calendário é dividido, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Vocês conhecem isso, né? Vou dar uma curiosidade para vocês que eu estava pesquisando. Vocês sabiam que até mesmo Jesus nasceu antes de Cristo? Que coisa, né? O calendário é dividido depois do nascimento dele, mas ele nasceu antes. E nasceu 5 anos antes. Os caras erraram as contas. Olha só, plenitude do tempo. Esse antes de Cristo e depois de Cristo foi uma forma que lá no Império Romano o pessoal decidiu contar os anos da humanidade. Quem fez isso foi um monge astrônomo, um tal de Dionísio, no ano de 532 depois de Cristo. Imagina você, essa pessoa que veio, nasceu e que dividiu até mesmo o calendário de todo ser humano. Hoje, 2000 e poucos anos após o nascimento dele, nós estamos aqui celebrando esse nascimento e vivendo um dia após o outro depois do nascimento dele, ou os fatos da humanidade são contados antes do nascimento dele, né? Até mesmo aquele que na sociedade, o ser humano que não acredita em Jesus, que acha que ele não existiu, vive o reflexo de uma sociedade que conta seus dias a partir do nascimento de Jesus. E é por isso que nós estamos hoje aqui, para celebrar celebrarmos o nascimento de Jesus. Agora falando um pouquinho mais sobre a questão da plenitude do tempo, como é que o pessoal fazia para contar as horas naquele tempo? Imagina nós voltando atrás. Nós somos lá do lado do apóstolo Paulo, e ele está escrevendo essa carta ali de Gálatas, e ele falou na plenitude do tempo. Mas o que isso quer dizer? Por que ele usou essa expressão? Podia dizer assim, quando os ponteiros do relógio se juntaram, ele poderia ter dito, né? Ou quando virou a página de um calendário.
Isso seriam expressões que nós usaríamos. Mas o fato é que naquela época não tinha relógio como nós temos hoje, relógio de pulso, relógio de ponteiro. Você sabe como é que o pessoal contava os dias, os minutos e fazia as coisas? Por meio de um relógio de água. Olha aquelas figuras ali. Um relógio que se chama relógio de clepsidra. Ali tem 3 tipos. O primeiro lá na direita foi o primeiro que eles inventaram. Sabia que Galileu Galilei, quase 1600 anos depois aí de Jesus, ainda estava usando esse relógio? Tu acredita uma coisa dessa? Como é que funcionava? Nós temos na direita o primeiro, na esquerda, bem aqui do ladinho, uma outra opção, e no centro mais moderno. Mais moderno que estava ali com Paulo. Olha só. Tá vendo que ali embaixo tem tipo um pêndulo? A água ela descia, passava por um filtrozinho e chegava ali embaixo. Conforme os pingos da água iam caindo dentro de um recipiente, com uma certa constância, aquele nível ia subindo. E assim girava todo um mecanismo que calculava para eles os meses, as estações do ano, muitas e muitas coisas. E aquilo ali, quando ele chegava no seu ápice, perto a transbordar, tinha que começar tudo de novo. Era isso que o apóstolo Paulo usava para contar os dias e contar as horas lá naquela época. Aí, como ele não tinha ponteiro, ele falou, na plenitude do tempo. Ou seja, no momento certo, quando aquele recipiente estava cheio, no momento específico, sem falta alguma, aquele recipiente estava completo, não faltava mais nada, não estava vazio, estava pleno, perfeito. Deus mandou seu filho. Deus escolheu o momento certo para enviar Jesus. Para Jesus nascer, pisar nessa terra e viver assim como nós. Então hoje nós estamos aqui nessa celebração, nesse nosso encontro, para comemorar, para relembrar o nascimento de Jesus. Eu quero convidar vocês a fechar os olhos ali no que vocês estão e que a gente possa fazer uma oração ao nosso Deus nesse momento, para começar mesmo a nossa programação. Ó Deus, eu quero entregar a Ti as nossas vidas e não existe outra coisa no nosso coração que não seja a gratidão por estarmos aqui, por termos vivido mais esse ano de 2021, certos que todos os dias o Senhor esteve conosco, o Senhor cuidou de nós em todos os passos. Mesmo nos momentos que nós não vimos o Teu cuidado, a gente acredita e sabe que o Senhor estava ali. Mesmo nos momentos de tristeza, mesmo nos momentos de incerteza, Pai, nós sabemos que o Senhor estava nos carregando no colo. O Senhor estava cuidando de nós, nos acolhendo. Por isso nós estamos aqui hoje, Senhor. Não poderíamos encerrar esse ano sem estarmos aqui para agradecer aquele que dá sentido às nossas vidas, que é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que nasceu, que viveu, que se entregou também na cruz por nós e que dá sentido ao nosso viver. Pai, nós estamos aqui por esse motivo e queremos Te agradecer por todo o Teu amor por nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vocês sabem que esse trecho que nós acabamos de cantar, talvez muitos conheçam, talvez muitos não, mas está no Antigo Testamento. A Bíblia é dividida entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, assim como o nosso calendário. Antes de Cristo e depois de Cristo, a Bíblia também é dividida dessa forma. Novo Testamento é a partir de Jesus, e o Antigo Testamento é sem Jesus. Mas no Antigo Testamento, inúmeros profetas já falavam a respeito do Messias. O povo aguardava ansiosamente a vinda desse Messias. Isso que nós cantamos nessa música é o trecho que está dentro do livro de Isaías, no capítulo 9. Olha só. Do capítulo 9 de Isaías, versículos 6 e 7. Deixa o Alan projetar para nós aí. Vou ler aqui. Isaías 9, versículos 6 e 7.
diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Sabe que esse trecho em Isaías 9 foi escrito pelo profeta mais de 700 anos antes de Jesus nascer. Mais de 700 anos antes de Jesus nascer por meio de Maria, de José, de estar aqui na terra, de viver como nós, o profeta escreveu que um menino nasceu e que nos foi dado, ou seja, Jesus ele pertencia a alguém, foi entregue por alguém, e nós cremos que ele foi entregue pelo próprio Deus. E o governo do mundo, como diz ali, todo o governo está sobre os seus ombros, ele que rege o mundo todo. Mas o reino dele não é um reino de guerra, de incertezas, de dificuldade. O reino dele é um reino de paz. Por isso que ele é chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Jesus também, ele é descendente do rei Davi. E essa é a promessa que por muito tempo o povo ficou aguardando, a vinda do Messias. Para nós é fácil hoje. Para nós é muito fácil este andar pela nossa cidade, em algum lugar, ver pela TV uma propaganda, ver um presépio montado, saber que aquilo já existiu. Para nós é mais fácil, a gente tem até o Novo Testamento nas mãos. A gente sabe o que Jesus falou, mas o povo naquela época estava vivendo à espera do Messias, à espera do prometido, daquele que traria liberdade e salvação a todos, né? Isso é o que nós estamos hoje cantando e agradecendo a Deus por ter enviado Jesus por nós. Muitos de nós já devem conhecer essa história, né? História de Maria e de José. E a partir de agora eu quero contar essa história para vocês. Na verdade não vou ser eu que vai contar, mas eu queria convidar vocês a ver o que a Bíblia fala sobre a cronologia do nascimento de Jesus. Que tal? Tem muitas coisas assim que a gente vai crescendo e vai vendo, e as pessoas vão dizendo, sabe aquela história que quem conta um conto aumenta um pouco? Alguma coisa assim, né? Tem um ditado que diz algo do gênero. E na história do nascimento de Jesus, também não é muito diferente disso. Então eu quero convidar vocês agora, nesses minutinhos que nós vamos ter, para que a gente possa estar vendo o que a Bíblia fala a respeito do nascimento de Jesus. E o nascimento de Jesus a gente encontra lá no Novo Testamento, como eu comentei, né? Depois do nascimento ali de Jesus, e no Evangelho de Mateus e Lucas, nos primeiros capítulos. Então, se tu está com a tua Bíblia ali, tem a Bíblia no celular, tu quiser acompanhar, eu vou projetar aqui também. Mas saiba que é no início desses dois evangelhos, no Evangelho de Mateus e do Evangelho de Lucas. Eu quero agora apresentar alguns personagens que fazem parte dessa história do nascimento de Jesus, e que a gente possa estar pensando um pouquinho como é que era aquele momento, quando Maria e José estavam ali prestes a receber Jesus, né? Que nós venhamos tentar nos colocar no lugar deles naquele momento. O primeiro personagem que eu quero falar é a respeito de Maria. E olha só, Maria está lá no livro de Lucas, no capítulo 1, do versículo 26 até o 35. E eu vou ler aqui para nós. Diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. Olha que coisa interessante. José, ele era, digamos assim, descendente distante do rei Davi. E os profetas, lembra que a gente falou um pouquinho ali em Isaías que existiam muitas profecias a respeito do Messias? Uma das profecias é que o descendente seria descendente do rei Davi.
E José, o pai de Jesus, né? Era descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Eu acho que eu não ia me preocupar muito o que quer dizer essa saudação, mas se eu visse um anjo desse jeito na minha frente, eu acho que eu ia cair duro. Não sei como é que ia ser para vocês, né? Mas ia ser um espanto, literalmente. Ela ficou assim, pensando no que poderia significar essa saudação. Lembrando que Maria era uma mulher realmente serva, que realmente queria conhecer a Deus. Aí o anjo continuou dizendo, né? Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: mas como é que acontecerá isso se eu sou virgem? E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá como uma sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Então aqui o anjo já estava respondendo muitas das dúvidas de Maria e iniciando todo o processo que viria, né, a culminar no nascimento de Jesus. E uma parte muito interessante desse trecho é que ele diz que o reino de Jesus, né, o reino, na verdade, o trono de Davi, Deus permitiria que seria estendido ao filho de Maria, ao filho de Jesus. Só que eles eram pessoas muito simples, né? Imagina tu ficar assim sabendo que teu filho será como um grande rei, como o grande rei Davi. E ainda mais, o reino de Jesus não teria fim. Ele reinaria praticamente para todo sempre. Se algo não tem fim, é eterno. E eu vou contar uma coisa para vocês. Não é que estava certo o anjo? Porque Jesus, ainda hoje, depois de ser crucificado, Ele reina. Ele está presente nos nossos corações. A gente pode conversar com Ele, pode ter um relacionamento vivo com Ele. E o reino dEle permanece para sempre. Continua até hoje, nesse dia, aqui conosco. Isso é uma verdade. Falando um pouquinho sobre Maria, fui pesquisar um pouquinho sobre o contexto histórico e eu achei interessante que, naquela época, hoje para nós isso até pode soar um pouco estranho, mas naquela época era muito comum as meninas assim serem noivas de alguém mais velho. Provavelmente Maria não tinha mais do que 15 anos quando ela noivou de José. Então era uma menina muito jovem, né? Com muitas dificuldades. Imagina você naquele contexto, grávida assim, o que o pessoal ia dizer? Se hoje já em Bento acontece alguma coisa na nossa rua, a vizinhança já fala, né? Não precisa nem espalhar, porque é o muro de um pro outro, um vizinho pro outro, tu viu aquela outra, tu viu, não sei o que. Imagina naquele tempo. Maria vivia numa comunidade que, pelo que os estudiosos dizem, não tinha mais do que 200 pessoas. Então imagina só se alguém ficasse grávida do Espírito Santo, no meio de 200 pessoas, o que o povo ia dizer? Ia ser meio complicado, né? Mas enfim, essa era um pouco a respeito de Maria. Olha só o que ela estava passando, assim, as dificuldades dela. Um outro personagem, e agora eu vou defender a ala masculina, porque a gente vê muito a mãe de Jesus por aí, né? Mas pouco se dá valor a José, né? Querido, José era um cara de coração muito bom, pelo que a gente sabe, né? E pelo que a gente vai ver. Olha o que a Bíblia fala a respeito de José. E aqui eu já vou para Mateus, no primeiro capítulo de Mateus, versículo 18 e 25. A 25, né? Diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem, o quê? Justo. O cara era bom. Não querendo expô-la à desonra pública, imagina, no meio que aqueles 200 lá vão falar dela, né? Pretendia anular o casamento secretamente. Vou até dar um ponto aqui, porque sabe o que mais ou menos pode ter acontecido? Imagina daí José, ele foi lá e pediu Maria em casamento.
Hoje já não é bem assim. Hoje o pessoal já parece que se encontrou na rua, deu uma olhada e diz assim: vou ficar contigo para sempre, e pronto, acabou. Mas naquela época o pessoal tinha costume de falar ainda com os pais, né? O que eu acho uma coisa muito sensata. Não mais se eu tiver filhos e menino, gostaria que fizesse isso. Se fosse menina, gostaria que viesse fazer assim. Então como é que acontecia? José provavelmente junto com os pais dele deve ter ido, foi até a casa de Maria, a família da Maria, e pediu a Maria em casamento. Aí o pai da Maria deve ter pedido o tal do dote, porque naquela época era assim que funcionava. O pai acreditava que a filha era uma joia preciosa. E puxa vida, eu dediquei muito tempo para educá-la, para alimentá-la, para ter um teto sobre ela. Então agora tu vem aqui e diz que vai levar embora minha joia preciosa? Não é assim. E outra, quero ver se tu é capaz de sustentar minha filha. Então nós vamos fazer o seguinte: por enquanto vocês estão tipo noivos. Era assim que era o negócio. Vocês estão tipo prometidos em casamento. Mas tu vai ter que ir trabalhar, construir a casa onde que vocês vão morar, e juntar o dote, que daí o pai pode dizer o que quiser da filha, né? E juntar tantos reais, né? Milhões. Se fosse minha filha, ia ser milhões, né? Imagina o pai naquela época. Então, assim o pai da noiva ia ter certeza que o outro seria capaz de sustentá-la, capaz de ter uma família com ela. E outra, esse dinheiro do dote não era herança do pai e da mãe, era dinheiro que ele tinha que levantar. É assim que falam, pelo menos no contexto histórico. E é isso aqui que está acontecendo. Só que daí tu imagina nesse período que José está lá preparando uma casa, ralando, que está louco para conseguir juntar o dinheiro do dote. Maria aparece grávida. E aí como é que fica esse negócio? Que circunstância inusitada, né? Aí então José, que tem um coração muito bom, um homem justo, o que ele pensou? Eu vou sair daqui em secreto, ou seja, vou dar no pé, porque daí o pessoal não vai saber onde que eu fui parar. E talvez para Maria seja mais fácil assim, porque vão achar que foi um problema meu. Vou eu desaparecer, vou eu sumir, para que ela não sofra. Porque você sabe qual é a consequência do adultério no Antigo Testamento, principalmente naquele contexto? Era a morte por apedrejamento. Olha o que Maria estava passando. Olha o que ela, com 15 anos de idade, ela teve que encarar, digamos assim. Ela não ficou com dúvida, ela só pediu assim: que seja feita a tua vontade. Se eu vou ter então esse menino, pode ser assim mesmo. E olha por tudo que ela iria passar. E olha o que José teve que fazer. Aí continua dizendo aqui: mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. E ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. Isso é o que estava acontecendo ali. Vocês devem lembrar um pouquinho daquelas trocas de olhares apaixonados no início do vídeo aqui que a gente passou, entre José e Maria. Mas vocês viram que de repente eles subiram num jumentinho e seguiram, né? Aliás, um comentário: se vocês não entenderam o que eles estavam falando, não se preocupe, porque eles estavam falando em aramaico. Não é inglês, não é espanhol, não é português, não é nada. Estavam falando em aramaico. E eu vou passar mais alguma sequência desse vídeo, vocês podem prestar atenção. Essa era a língua que Jesus falava. O que estava acontecendo naquela época? Por que eles tiveram que subir num jumentinho? Por que tiveram que sair? Onde que já se viu uma mulher grávida, prestes a ter seu filho, subir num jumento para, sei lá, caminhar um monte, andar um monte? Que loucura é essa? Que José, que pai desnaturado, né? Sabe o que estava acontecendo naquela época? O imperador romano Augusto César, lá de Roma, ele promoveu um censo. A Bíblia fala num recenseamento. Ou seja, ele pediu para que tudo fosse contado. Quantos homens, quantas mulheres, quantas crianças, enfim. Um censo, como existe hoje em dia também no Brasil, né?
Aí o que acontece? Todo mundo tinha que se apresentar na sua cidade natal. José, ele não era ali da Galileia, ele era lá de Belém. Aí o que teve que acontecer? Pegar o jumentinho e caminhar. Sabe qual que era a distância que eles tiveram que fazer? 156 quilômetros. 156 quilômetros em cima do jumentinho. Deve ter doído as pernas. Deve ter sido difícil. Imagina a mulher grávida nessa situação, né? 156 quilômetros até chegar lá. E por que José levou ela? Muito provavelmente pelo medo e pelo que poderia acontecer com ela caso ele não estivesse lá. Lembra? O pessoal poderia ficar desconfiado e tal. Então ele agiu dessa forma para levar ela junto consigo. E então participar de todo esse contexto e estar com ele para proteger ela. Esse foi o principal motivo. Para proteger Maria e proteger Jesus, o seu filho, né? E assim então continua a história. A gente pode ver ali que eles chegaram na... deixa eu ler esse trecho aqui, de Lucas 2, 1 até o 5, que fala sobre essa questão do censo. Diz assim, a Bíblia conta tudo. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Era isso que estava acontecendo. Vocês viram também que quando eles chegaram no local, tinha muita gente. Eles provavelmente não chegaram num motel, como nós temos hoje, vários hotéis aqui em Bento e tal, com aquele café da manhã e não sei o que e tal, né? Não tinha ali um costelão 12 horas esperando eles, não tinha uma tacinha de espumante esperando eles. Eles chegaram na cidade. Imagina aqui em Bento, quando tem alguma feira, alguma coisa que acontece aqui em Bento, como é que ficam os hotéis da cidade? Como é que fica? Cheio que não cabe nenhuma agulha, né? Lotado! Então tu imagina naquela época lá também, porque todo mundo estava voltando para sua cidade natal, e a cidade então não comportava mais nada, estava tudo lotado, e José estava lá com a esposa grávida, Maria esperando Jesus, nos finalmente da gestação, e agora não tem lugar para ficar. Provavelmente eles foram já sabendo do endereço que ficariam, em uma casa com uma hospedagem, só que essa casa estava cheia, não tinha mais lugar para eles. Principalmente, não tinha um lugar com uma certa privacidade para Maria estar lá grávida daquele momento. Não sei se vocês lembram do vídeo, parece que até José estava procurando, levantou uma hora para olhar no andar de cima, estava tudo cheio. E Maria tendo as contrações. Jesus estava prestes a nascer. Agora eu quero continuar com a parte 2 desse vídeo, para a gente seguir no andar da história. Vamos assistir juntos? Eu fico imaginando só o privilégio que esses magos tiveram, né, de poder ver Jesus assim. Tantas outras pessoas, né, mas face a face. Nós aqui 2000 anos depois falando sobre isso. Continuando a história, o que a gente vê muito bem é a estrela. E aqueles magos, que a gente se acostumou a ouvir falar que eles eram reis também, né? Mas acho que não. A Bíblia não fala que eles eram reis magos, né? Que eram magos. E provavelmente magos no sentido de entendedores das estrelas, de toda a parte da astronomia. Eram magos que estavam no Oriente, e que de alguma forma sabiam da promessa que viria o Messias. E isso a gente encontra lá em Mateus 2. Eu quero ler com vocês esse trecho. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente, provavelmente da Pérsia, chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde devia nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá,
pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos, não é os reis, os magos, secretamente, e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me, para que eu também vá adorá-lo. Isso aqui era o rei Herodes, né? Passando uma conversa para os caras, que não era bem assim. Na verdade, Herodes estava com medo. Como é que vem esse novo rei? Que história é essa de rei aqui no pedaço? Isso não está muito legal para o meu lado. Então ele estava com medo. Depois de ouvirem o rei, eles, os magos, né, seguiram o seu caminho. E a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho, para que não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. É isso que a Bíblia fala. E algumas coisas eu gostaria de trazer para nós, assim, que são curiosidades, né? Então, primeiro, os reis magos não eram magos, eles eram só reis que vieram do Oriente, provavelmente da Pérsia, eles entendiam as estrelas. E quando eles enxergaram a estrela lá, que era algo diferente do que eles conheciam, eles logo linkaram com a promessa do Messias. De alguma forma, a Bíblia não fala sobre isso, mas de alguma forma, esses magos sabiam a respeito que o Messias viria. E quando viram aquele sinal, eles não pensaram duas vezes. Pegaram e cruzaram um caminho muito longo. Então, provavelmente, quando eles chegaram lá, Jesus já não era um recém-nascido. Até porque, se a gente for seguir lendo a Bíblia, a gente vê que Herodes, que era quem governava todo aquele território, tão chateado com medo de que iria surgir um rei ali, na terra dele, mandou matar todos os meninos abaixo de 2 anos. Isso nos indica que provavelmente Jesus naquela época devia ter seus 1,5, 2 por aí. Não era fator da viagem, fator do que Herodes disse, não era o recém-nascido, não era como a gente vê no presépio, todo mundo junto ao mesmo tempo. Não foi assim, pelo que a Bíblia nos conta. E outra, não eram 3 também, né? Não eram 3. Quem diz que é 3? A Bíblia só diz que eram magos, no plural, né? Então era mais do que 1. Muitas vezes se deduz isso pelos 3 presentes que eles entregaram. Mas poderia ser muito bem, assim como o filme retratou, uma espécie de comitiva, uma caravana, sabe? E esses presentes eram daquela comitiva. Provavelmente foi isso que aconteceu. Falando um pouquinho, né? Também, eu não vou ler aqui com vocês agora, mas se vocês em casa quiserem ler um pouquinho mais a respeito da história do nascimento de Jesus, o que acontece de agora em diante, vocês vão ver que tem toda a história de Herodes e o Nazareno. Jesus, que era conhecido também como Nazareno, né? Herodes, então aqui a Bíblia vai falar em Mateus 2, todo esse trecho aqui, ó, Mateus 2, do 13 até o 23, a respeito de Herodes, que queria matar então todas as crianças, que então José saiu e fugiu para o Egito, e daí depois, por meio de anjos, foi então convocado e dito para ele retornar, e ele retornou, enfim, e voltou para a terra de Nazaré. Todo esse trecho está na Bíblia, só seguindo a leitura. Mas agora, para finalizar, e não ficar aqui um monólogo só eu falando a respeito de Jesus, só eu estou falando de Jesus, eu gostaria de convidar vocês, com o grupinho que está aí do teu redor, daqui a pouco é teu familiar, marido, mulher, filho, não sei, e responder essa pergunta: quem é Jesus para você? Gostaria que você conversasse com quem está do lado de você. E depois de conhecer um pouco a respeito da história desse Jesus, de como a Bíblia retrata o nascimento dele, quem é Jesus para você? Essa é a pergunta que fica. Conversa com a pessoa que está do teu lado agora. Vamos ter uns 2, 3 minutinhos para te responder essa pergunta. Fala mesmo, do teu coração. Quem é Jesus para ti? O que ele representa? Ele é alguém que nasceu só há 2000 anos atrás? Quem é Jesus? Pode conversar. Esse é o Natal que a Bíblia nos fala, e nós, como cristãos,
Cristãos que significa pequenos cristos, né? Que entendemos realmente esse significado, a gente venha no nosso dia a dia a agir como Jesus agia, né? Que a gente venha realmente fazer a diferença assim como Ele fez. Que a gente venha caminhar como Ele caminhou, ajudar como Ele ajudou. É isso que esse Jesus que nasceu e que relembra o nascimento dele hoje, nos convida. Ele quer estar em nós. E por meio dele em nós, que a gente venha ser luz para esse mundo. Em João 8:12 diz que eu sou a luz do mundo. Jesus falando, né? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E também em Mateus 5:14 diz que vocês são a luz do mundo. Jesus nasceu há 2000 e poucos anos atrás, mas o reino dele é eterno. E por meio da vida dele em nós, esse mundo pode ser diferente. Nós podemos continuar levando o amor, fazendo a diferença na vida das pessoas que tanto precisam, ainda mais em momentos como a gente tem vivido hoje, né? Que esse seja realmente o nosso desafio. Como assim é o propósito aqui da nossa igreja? Sermos cada dia mais semelhantes a Cristo, relembrando do nascimento dele, mas também relembrando de tudo aquilo que ele pediu para que a gente seja, que por meio de nós a vida dele atinja outras pessoas ainda hoje. Amém? Pode fechar os teus olhos e vamos orar agora ao nosso Deus. Pai, obrigado porque realmente o Senhor enviou o teu Filho Jesus, que nasceu, viveu, nos ensinou e nos ensina, transforma o nosso dia a dia todos os dias, Pai. Nós estamos aqui nessa celebração, nesse encontro, para realmente relembrar o nascimento de Jesus. E assim como Ele, Pai, nós também queremos ser luz. Queremos que a vida dele, Pai, esteja na nossa vida. Que o amor dele esteja em nós. Que com esse amor a gente possa assim fazer a diferença onde quer que a gente esteja, Pai. Que o Senhor, por meio do teu Filho Jesus, esteja nos transformando, Senhor. Eu te louvo por esse ato de amor, que é enviar o teu Filho para nascer e também morrer por nós. E hoje o reino dele, Pai, permanece e será eterno. Um dia nós estaremos na eternidade com Jesus, Pai. Te louvamos em nome de Cristo, Senhor. Amém.